Dudu saiu do Cruzeiro, é uma boa. Eu gostaria que o Vasco pegasse o Tite ou o Luiz Castro. Diniz, não. Diniz, não gosto dele e nem do estilo de jogo. Bom, eu vou dar minha opinião em relação ao Fernando Diniz. Primeiro, eu acho o Fernando Diniz um puta cara. Fantástico, fantástico. Como pessoa. Embora ele tenha aquele estilo que grita, que xinga, quando está à beira do campo, as coisas que ele fala nas entrevistas, achei ele fantástico. Acho que ele é um cara fora da curva, que se preocupa com o atleta, se preocupa com o lado social. Eu acho que um técnico tem o dever de ter essa postura também. Acho que os trabalhos deles demoram demais, mas uma vez consolidado, uma vez que dá certo, ele consegue fazer um jogador nota 5, nota 6, nota 7, que o Vasco tem um monte. Em jogador nota 8, nota 9, acho que foi assim no Fluminense, campeão da Libertadores em 2023. Mas, como ele tem muito problema de relacionamento, às vezes as coisas desandam. Então, não é uma certeza de que ele vai assumir o Vasco e vai fazer um puta trabalho e levar o Vasco lá ao topo da tabela. Não é uma certeza. Embora... E ele já treinou o Vasco uma vez, né? Embora, entre todos esses aí, acho que é o melhor custo-benefício. Mas não sei se será ele o técnico do Vasco, não sei se ele subiu de patamar financeiro, né? Com a conquista da Libertadores, com a passagem pela seleção brasileira. Não sei se ele hoje ganha, por exemplo, o que ganha o Renato Gaúcho, né? O Vasco foi lá contratá-lo, ofereceu 750. Ele pediu 1,5 milhão. Pelo menos foi isso aí que eu ouvi na imprensa. Não sei se o Fernando Diniz está no patamar desses valores aí. Mas acho que agora o momento é olhar mais para a necessidade de ter um técnico de ponta do que para a questão financeira. Até porque o Payet está indo embora. Então vai sobrar ali nos cofres do Vasco cerca de 1,6 milhão que o Payet ganha entre luvas e salários. Um absurdo. Eu sei que é um absurdo, mas foi o contrato que foi feito lá pela 777, quando trouxe o Payet para jogar aqui no Vasco da Gama, e, na ocasião, a gente ficou feliz. Eu trabalhei com o PVC e todo mundo acha que a gente não se dá, muito pelo contrário, adoro o PVC. E ele falava muito isso lá no Expediente Futebol. Os clubes têm que parar de comemorar contratações, que a festa é feita só no aeroporto quando o atleta chega. Depois ela não se estende ao estádio e muito menos ao salão nobre do clube, que é a festa de títulos. E ele está coberto de razão. Aí é mais um desse, Felipe Coutinho também. Beleza, pessoal? Vamos ver aqui o Fernandes. Fala, Ed, temos uma defesa veloz, um meio-campo técnico e um artilheiro. Dito isso, é hora do Diniz. Bom, respeito demais a sua opinião. Tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Eu acho que ele pode, sim, fazer um excelente trabalho caso ele seja escolhido para treinar o Vasco. Mas temo que o Vasco demore a engrenar, demore ali o trabalho dele a surtir efeito e o Vasco caia na tabela. Se não cair agora, né? Se não cair, que eu digo, o próximo jogo, falando de Campeonato Brasileiro, que é o que importa, né, gente? Copa do Brasil e Sul-Americana não rebaixam. O nosso medo, nosso pavor é do rebaixamento. Então, o jogo que seria... O Vasco tem 7 pontos. Os 7
conquistados com o seu mando de campo, né? 2 jogos em São Januário, 1 jogo no Maracanã. Os outros 3 jogos que o Vasco fez fora de casa, o Vasco perdeu. Esse jogo agora contra o Palmeiras, falando do final de semana, é contra o Palmeiras em Brasília. O Vasco vendeu esse mando de campo. E depois é o jogo contra o Vitória, lá em Salvador. Não sei se é no Barradão ou se é lá na Fonte Nova. Mas é fora de casa. E se você me perguntar, hoje, o Vasco tem muita chance de perder esses 2 jogos. E aí o meu medo, qual é o meu medo? É que o Vasco vá lá para baixo na tabela. E isso vai trazer um caos, um grande problema para o Vasco no restante da temporada. Vamos ver mais um superchat. André Nejala. Se vier o Diniz, ele vai chegar igual o Carille, já demitido. É só saber quando. Bom, André, acho que não. Acho que não. Por que eu acho que não? Porque o Pedrinho e o Felipe gostam muito do jeito de jogar do Felipe Diniz. E aí, se ele tiver resultados, ele vai permanecer e pode até ficar por bastante tempo. Né? Eu acho que a saída do Carille é porque no dia a dia ele não convencia. No dia a dia, eu digo nos treinos, porque está lá sempre o Pedrinho e o Felipe acompanhando todos os treinamentos. E a metodologia não agradava. A metodologia não agrada, os resultados também não. O que acaba acontecendo é uma demissão. Mas eu acho que é isso. Não acho que ele chega demitido, não. Primeiro que ele vai chegar com bastante moral aí com o presidente e o diretor de futebol. Caso eles consigam, né, convencer o Diniz a receber o salário que o Vasco está propenso a pagar. E aí vocês acompanharam nesse momento as palavras do Edmundo, falando um pouquinho sobre a situação envolvendo o Vasco da Gama e o técnico Fernando Diniz. A tendência, né, segundo informações que eu consegui apurar, é que vai ter uma reunião amanhã, e a princípio a reunião é de forma virtual para que o Vasco possa, quem sabe, avançar na negociação com o Fernando Diniz. No caso, na verdade, não é... É porque eu tô fazendo o vídeo à meia-noite, no caso, para vocês. Né? O vídeo está sendo postado mais ou menos umas 7 horas, 8 horas da manhã aproximadamente. Eu tô fazendo aqui meia-noite, no caso é hoje já, né? Hoje vai ter reunião do Fernando Diniz com o Vasco de forma virtual. E aí, a pergunta que não quer calar. Vocês aprovam o Fernando Diniz? Acha que é uma boa esse técnico do Vasco? Até levantaram a hipótese ali também do Dudu que não atuou, se não me engano, com o Fernando Diniz. Eu acho que ele já não está... Ele estava ainda no Palmeiras, o Diniz saiu da equipe mineira e aí acabou que o Dudu chegou logo em sequência. Então eu acho que não chegou a atuar. Mas, assim, levando para a ocasião agora de jogador, o Fernando Diniz precisa de reforços, sim, mas eu não sei se o Dudu, por exemplo, seria um cara interessante. Né? Perguntaram até para o Edmundo sobre isso. Ele, não sei se ele chegou a responder muito bem ali e tal, mas Dudu não seria uma boa para o Vasco, eu acho, por um motivo. É um cara que hoje está sendo mais problema nos bastidores do que um cara que efetivamente vem ajudando dentro de campo. É um jogador que já foi importante, mas hoje, infelizmente, vem uma decadência técnica gigantesca. Poderia chegar no Vasco e render? Poderia, mas o salário dele também é bem salgado. Agora, voltando sobre o assunto técnico, Luiz Castro, o Vasco fez uma sondagem, porém já foi rechaçado de início. É um técnico caro, é um técnico que a princípio não tem interesse de retornar para o futebol brasileiro por agora. E aí o Vasco deve lançar todas as suas fichas em Fernando Diniz. Por quais motivos? Primeiro, o presidente do Vasco gosta muito do Fernando Diniz. Segundo, o Fernando Diniz quer muito voltar para o Vasco, porque se sente em dívida com a torcida. Terceiro, além de serem amigos, né, serem parceiros, o presidente e o técnico Fernando Diniz,
Não podemos esquecer que ele é um cara de sistema de jogo ofensivo, uma coisa que o presidente também gosta, então chama bastante a atenção. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta, olha, falta muito pouco para alcançar 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficar por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!